Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor José Timóteo Silva. Estou ladeado hoje por ilustres companheiros, comentaristas também da Palavra de Deus, adoradores, presbítero Marcelo que está, gostaria que o presbítero Marcelo cumprimentasse aos nossos irmãos da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo da Glória, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes e amantes da Palavra de Deus, estamos aqui, conforme o pastor José já disse, para mais um dia de Escola Bíblica Dominical. Será um prazer ter todos os irmãos aí nos assistindo para mais um dia aprendermos aí mais um pouco da Palavra de Deus. Glórias a Deus. Também temos aqui, irmãos, conosco, o adorador, também servo de Deus, nosso irmão Lucas. Em nome de Jesus, irmão Lucas. Cumprimento cada um que está vendo essa live, com a paz do Senhor, e que esse momento venha ser um momento que você venha aprender mais e mais, e tudo debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de mais nada, nós vamos iniciar com oração aqui essa noite. São exatamente 20 horas e 29 minutos. Para quem me conhece, sabe que eu sou britânico, pontualidade. O servo de Deus tem que ser assim. E nós estamos aqui para mais uma vez uma noite de revelação da palavra pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos iniciar com oração. Eu gostaria de pedir ao nosso nobre presbítero Marcelo que inicie com oração em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua casa, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, envia o Teu Espírito Santo, ó Deus, para nos capacitar, Senhor, para que assim nós possamos ser mudados e moldados através da Tua santa e inerrante palavra. Senhor, que esta palavra na noite deste dia venha alcançar, Senhor, todos quantos nos assistem, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar poderosamente conosco. Deus, fique conosco, esteja conosco, nos ensinando, Senhor, pois Tu és o sumo professor, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, lembrando a todos os nossos queridos e distintos irmãos e irmãs, que nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2020. Ok, irmãos? Lembrando aqui, só para nos localizarmos, a raça humana, origem, queda e redenção. Antropologia teológica, um assunto muito importante e pertinente nos tempos odiernos, nos tempos atuais. Meus irmãos, nós temos dois louvores sugeridos da nossa harpa cristã, o hino de número 400 e também o hino de número 491. Eu quero convidar o irmão e a irmã que está aí no seu lar a nos acompanhar com esses louvores, através da instrumentalidade aqui dos instrumentos sendo tocado pelo nosso irmão Lucas. Vamos louvar a Deus com muita alegria. Primeiro o hino de número 400, depois o hino de número 491. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, o Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre te vencer. Oh, glórias a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, tudo precisa ser em Jesus. E nós temos que dar muito glórias a Deus, porque em Jesus somos mais que vencedores. Queridos irmãos, nos convido também a todos nós louvarmos a Deus com o hino de número 491 da harpa cristã, hino de número 491, há poder no sangue de Jesus. Que essa noite seja profético esse louvor
na sua vida, na sua casa, na sua família, e aonde estiver essa live alcançando, seja na Europa, ou seja fora da Europa, no Brasil, qualquer outro continente, que o sangue de Cristo vá até você, te alcance em o nome de Jesus. Hino de número 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Todos juntos. Há poder, sim, força e vigor, este sangue em Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Profeta. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor, deste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres em Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos a glória cantar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Oh, glórias a Deus! Que nós venhamos, irmãos, confiar no Cristo da cruz, porque no sangue de Jesus há poder sobre todo o mal. Meus irmãos e distintos ouvintes da Palavra de Deus, a lição que nós vamos estar aprendendo aqui hoje é a lição de número 12, que tem por título ou por tema Jesus, o homem perfeito. Já que estamos falando da antropologia bíblica, nós falamos na lição passada de número 11 sobre o homem do pecado, o anticristo, nascido de mulher, que vai governar o mundo aqui no período da 70ª semana de Daniel, que nós conhecemos como grande tribulação. E a nossa fé, nós cremos que seremos arrebatados antes desta ira do Senhor cair sobre a terra. Este homem, o homem do pecado, que foi ensinado na lição passada, ele é antagônico à lição de número 12, Jesus, o homem perfeito, porque Jesus, ele é perfeito em todas as áreas. Nós vamos estar hoje, irmãos, aprendendo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versículos 40 a 52. A senhora ou o senhor, você que não tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos, você pode abrir a Palavra de Deus, porque nós vamos trabalhar nos textos que estão inseridos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52. Nós temos aqui, irmãos, o texto áureo. Nós vamos ler juntos, presbítero Marcelo e irmão Lucas, o texto áureo. Leia aí também na sua casa, que é Lucas, a mesma leitura bíblica em classe, é também o texto áureo, versículo de número 52.
Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, é o nosso textual. Vamos ler juntos, meus irmãos? 1, 2, 3. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glórias a Deus. A verdade prática também leremos juntos aqui. Vamos ler verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Muito bem, meus irmãos, aqui está a suma do que vamos aprender. Nós temos por objetivo geral clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, que fora dito aqui na verdade, que deve ser posto em prática após a lição, e semelhante a nós, ou seja, ele é tanto 100% divino e 100% humano. Ele foi aqui, porque durante alguns séculos atrás, um certo doutor da palavra disse que porque ele se tornou humano, então ele ficou 50% homem e 50% Deus. Não, senhores, nós vamos aprender na lição de hoje que Jesus, ele teve 100% de humanidade e também teve aqui 100% que ele permanece sendo o Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe, nós vamos também fazer juntos aqui, está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52. Só lembrando os irmãos que nós temos 3 tópicos a serem ministrados, e esses 3 tópicos têm objetivos inseridos nesses tópicos. O primeiro tópico nós vamos expor a divindade de Jesus Cristo. O segundo tópico nós vamos explicar a humanidade de Cristo. E o terceiro e último tópico nós vamos aqui assinalar que ele é perfeito, tanto como homem, tanto quanto Deus, para nos redimir dos nossos pecados. Eu quero só lembrar os irmãos, antes da leitura bíblica em classe, do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 40 ao 52, que claro que nós não podemos esgotar o assunto numa aula como essa. O que nós vamos ensinar é o que o doutor Claudio de Andrade e a lição proposta a nós outros aqui essa noite nós temos. Esse é um assunto milenar, é um assunto que ainda é discussão na academia, discussão entre aqueles que estudam a palavra de Deus, mas o que nós cremos, o nosso credo, a nossa fé, é o que está aqui será ministrado nessa lição, que está inserido nessa lição. Tudo de acordo com a palavra de Deus. A lição da escola dominical, ela jamais pode sair diante da palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática. Muito bem. A leitura bíblica em classe, presbítero Marcelo, nosso companheiro irmão Lucas, a partir do versículo 40, nós leremos juntos até o verso 52, juntamente com os nossos irmãos que estão acompanhando essa live. Leamos? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Muito bem, meus irmãos, nós já vamos iniciar a nossa lição, a nossa introdução, presbítero Marcelo. Nós temos aqui uma lição, nós já até introduzimos isso no início,
que nós fizemos um rápido comentário sobre a lição passada, que foi a lição de número 11, irmão Lucas, que comentou sobre o homem do pecado. O início da introdução fala sobre isso, mas o que nos chama a atenção é o segundo parágrafo, presbítero Marcelo, que diz que já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas ela era real. Então, em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado, presbítero Marcelo. É isso que nós vamos precisar aqui essa noite frisar para os nossos queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus e aqueles que estão vendo essa live, porque nós estamos no audiovisual aqui, né? Não é somente o áudio, mas é o visual, para enfatizar essa doutrina sacrossanta, uma doutrina do cristianismo que prova que Jesus foi homem, que Jesus foi humano, mas também nós vamos aprender, né, nessa lição de hoje, que ele também é divino. O que o senhor pode nos esclarecer já nessa introdução sobre esse assunto, frisar em nome de Jesus, presbítero Marcelo? Paz do Senhor, Senhor, mais uma vez. Como o pastor Rosélio, que nos antecedeu aqui, já bem disse, né, há quem disse, né, que Jesus era 100% ou foi, né, 50% homem e 50% Deus. E nós, através do ensino da Palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim, e que cai por terra essa teoria errônea, totalmente errônea, porque Jesus não é nenhuma mitologia grega, né? É na mitologia grega que nós aprendemos isso, não é isso, Lucas? Que metade da cintura para cima é o Deus e da cintura para baixo é o homem. Jesus não, semideus, isso, exatamente. E Jesus não foi assim. Jesus foi 100% homem e 100% Deus, tá bem? E como nós vimos aqui no nosso texto áureo, conforme Lucas capítulo 2, versículo 52, né? Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? Então aqui, como diz a introdução, deixando bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, porém real. Ou seja, Jesus realmente veio a este mundo, viveu, cresceu, né? Se materializou, como disse João, logo no princípio do seu evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Ou seja, como homem, ele manifestou a glória de Deus. Então, Jesus ele veio e não é um mito, né? Não era algo aparente, mas sim real. Haja visto, mais uma vez dizendo, que Lucas escreve que ele crescia como todas as crianças, nasce e cresce, né? Ele crescia em sabedoria, estatura e em graça, né? E só para finalizar aqui a minha parte nessa introdução, lembrando que a graça aqui, né, não é a graça que nós conhecemos hoje, né, que é o favor imerecido. Essa graça aqui é a questão de simpatia, né? Ele ganhava publicidade do povo, ou seja, isso é notório, então, que Jesus cresceu naturalmente no meio do povo. Então, não era aparente, era algo visível, algo real, como diz aqui a nossa introdução. Muito bem, presbítero Marcelo. Então, nós vimos, queridos irmãos, que o nosso Cristo, já nessa introdução, aqui nós vamos, esse será o mojo do assunto de hoje, será o assunto principal. Aqui está o pano de fundo, a base do ensino de hoje, provando, então, que de forma alguma, nem a divindade de Cristo, nem a sua humanidade foi conflitante. Uma não eliminou a outra. Pelo contrário, depois que Jesus foi ressurreto de entre os mortos, porque ele é a primícia dos que dormem, ele levou o corpo consigo, para que possa ser exemplo por toda a eternidade, que ele é nosso representante para sempre nos céus. Então, quando o Verbo saiu de lá, o Verbo saiu invisível em espírito, mas agora o Verbo volta levando um corpo, que é a marca da humanidade, para que possa nos representar. E aos Hebreus, presbítero Marcelo, a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, ungido pelo Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo, diz que o Senhor Jesus, irmãos, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Que coisa maravilhosa! Então vejamos bem que agora, pela primeira vez na história do universo, agora sempre a criatura tentou ser divino, mas agora o divino se tornou criatura. Veja, só há uma explicação para isso, meus irmãos. Já estou sentindo a presença de Deus. Quem está aí da glória a Deus, tem algum vivo, diga aleluia aí. Escreve glória a Deus aí. Você tem que dar muito glória a Deus. Já disse que o glória a Deus é uma chave de abertura para a revelação da palavra.
Que coisa maravilhosa. Falar sobre Jesus, presbítero Marcelo, é a coisa mais importante que pode existir. Eu não sei como tem gente, meu, que perde tempo falando de tantas outras coisas, a não ser falar de Cristo, de Jesus. E o primeiro tópico, meus irmãos, fala exatamente o que nós iniciamos aqui: Jesus, verdadeiro Deus. Oh, glória a Deus! Então, a nossa fé, o que nós professamos, presbítero Marcelo, é que o Senhor Jesus, ele era sim perfeitamente humano, mas ele também é perfeitamente divino. E o primeiro subtítulo, o primeiro tópico, tem um tema muito interessante desse tópico inicial aqui, é a sua eternidade com o Pai. Veja só, o texto aqui diz o doutor Claudio de Andrade, que o Senhor Jesus, como unigênito do Pai, unigênito de Deus, veja bem que ele não é o primogênito. A Bíblia chama ele de primogênito de Maria, mas unigênito é de Deus, porque ele é único. Nós somos filhos por adoção em Cristo. Faz parte da sua teologia da salvação. Ele nos adotou para sermos filhos de Deus, mas o verdadeiro Filho de Deus se chama Jesus o Cristo. Então, aqui nós estamos aprendendo que não somente é eterno, como também ele é o Pai da eternidade, presbítero Marcelo. O que o senhor pode aí nos esclarecer pela unção do Espírito Santo, a eternidade que Jesus tinha com o Pai num tempo remoto, em que nós não temos registro nenhum, mas nós cremos pela fé. A Bíblia tem fragmentos dessas revelações, porque a Bíblia é um livro profundo demais. Eu já disse aos irmãos aqui da igreja, já tem 4 meses que eu estou pregando aqui, lembrando aos irmãos que a palavra de Deus, a revelação, é somente para quem é discípulo, meus irmãos. O mistério do reino de Deus é para quem é discípulo. Para quem é multidão não tem revelação. Então quem é discípulo aí, diga glória a Deus, diga aleluia. Mostra que você está vivo aí. É que eu estou distante, eu já estou ficando velho, meus irmãos, não estou conseguindo enxergar. Eu acho que o presbítero Marcelo e Irmã Trindade, glória a Deus lá. Olha lá, está dando glória a Deus, eu sei que está dando glória a Deus. Lá o Dinéia do Vale também, são servas de Deus que estão vivas. Oh, glória a Jesus. Nós estamos então ensinando uma igreja viva, aprendendo com uma igreja viva. Presbítero Marcelo, o que nós temos aí a comentar sobre a eternidade de Jesus com o Pai? Voltando aqui um pouco, né, no que o pastor Rosério disse, que falar de Jesus, irmãos, é instigante, né? É instigante, muito instigante. E é uma teologia, né, que é teologia da cristologia, né? É um assunto muito amplo, muito interessante e, enfim, nos revela algo profundo acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa lição aqui, nesse tópico, né, Jesus, verdadeiro Deus, no subtópico 1, quando diz sua eternidade com o Pai, né, nós vamos estar lembrando, né, aos nossos irmãos aí, que se nós pegarmos me fugiu agora da memória o nome do livro, que tem o Cremos ali da Assembleia de Deus, né, tem o nosso credo, né? Sim, isso, o Cremos, né, o nosso credo, se eu não me engano, no artigo 3º, né, nós professamos essa realidade, essa fé, né, no item 3º do nosso Cremos, né, que nós cremos que verdadeiramente Jesus é Deus, enfim. Então é importante nós sabermos disso. Então aqui, a eternidade de Jesus com o Pai, né, nós vamos ver que Jesus, na forma de homem, né, quando Jesus na forma de homem, ele sim, ali teve um início, né? Teve um início porque ele foi gerado através de Maria, mas na forma de Deus, Jesus não teve um início, porque ele é eterno, né? Ele foi eterno, sempre esteve com o Pai antes da criação do mundo, né? Ou se não, vejamos Provérbios, né? Capítulo 8, se não me pode memória, os Salmos 8, né? Provérbios, né? Acho que capítulo número 8, quando fala ali da sabedoria, a sabedoria personificada na pessoa de Jesus ali, quando Jesus fala que antes, né, de tudo de ser criado, Jesus estava ali. E Jesus, ele usa uma palavra interessante, Maurício, que ele diz, e era eu o seu arquiteto, né? Ou seja, Jesus é antes de todas as coisas, né? Jesus sempre existiu, sempre esteve com o Pai, mesmo antes da formação de todas as coisas. E Isaías, né, capítulo de número 9, corrobora para essa verdade que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Quando Isaías, nós vamos aprender mais à frente, né, em um dos atributos de Jesus, é que ele era o Pai da eternidade. Ora, só é Pai, só pode ser Pai quem criou todas as coisas, né? Então, Jesus foi e sempre será eterno. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos! Tanto o apóstolo Paulo, meus queridos e distintos irmãos, tanto quanto o evangelista João, vejam bem, abra a sua Bíblia aí. Quem tem Bíblia, mostra a Bíblia aí. Tem um desenho da Bíbliazinha aí no Facebook.
posta a Biblinha aí, escreve Bíblia, diga eu tenho a Bíblia. Vamos interagir aqui. Irmãos da Itália. É, que coisa maravilhosa. Olha a bandeirinha lá. A bandeirinha. É Itália ou é? Holanda, Itália. Acho que é Itália. Não sei. Eu sei que os irmãos da missionária Paulinha tá ligado com a gente lá na França também. Não sei, acho que é a bandeira da França. E o seu esposo presbítero também. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1, já diz isso, presbítero Marcelo, sobre a eternidade dele com o Pai. Vejam bem, meus irmãos, no princípio era o Verbo, aí o José de Paulo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vejam bem, olha a afirmação, e ele estava no princípio com Deus. Olha o versículo de número 3 concorda com o que o presbítero Marcelo falou. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada, até o nada do que foi feito se fez, meus irmãos. Então vejamos bem que na eternidade, o Senhor lembrou muito bem de Provérbios capítulo 8, Deus tem uma revelação maravilhosa ali em Provérbios capítulo 8, sendo ele, e ele estava dizendo, eu estava no seu mundo habitável, era um laboratório espiritual, era um laboratório em que o Pai, o Filho, a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, no conselho divino, eles combinavam. Lá entre eles não tem contenda, não tem divisão entre eles, é um engraçado. Lá não tem essas coisas. Lá não tem quem é primeiro, quem é segundo. Segura aí, pega aí. Será que vocês podem suportar essas coisas que a gente está falando aqui? Quem pode suportar, dá aleluia aí. Já pensou? Lá entre eles não existe isso não. O que um pensa, o outro pensa igual. Isso é trindade. O ser humano é uma triunidade, são três partes que pensam diferente. Trindade pensa igual. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos, meus irmãos, aprendemos aqui que ele estava desde o princípio, ou seja, o princípio que conhecemos, porque está lá em Gênesis. Agora, o que está antes do princípio? Eu me lembro que uma vez eu fui lecionar numa faculdade e uma primeira coisa que eu disse foi algo que foi estranho, e pode ser até estranho para quem está nos ouvindo agora, para passar irmão Lucas. Eu disse, irmãos, olha só, alguém para existir, assustou eles, alguém para existir tem que ser criado. Quando que Deus foi criado? Quando que Deus foi criado? Alguém para existir tem que ter começo, tem que ter fim. Onde é o começo de Deus, onde é o término de Deus? Onde ele termina? Então Deus ele é. Por isso que a Bíblia diz que ele é, que era e que ele vir. E ele mesmo disse para Moisés, eu sou. Eu sou, Moisés. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então o nosso Jesus, que é o verdadeiro Deus, estava com o Pai. Muito bem, nós temos o segundo subtítulo, presbítero Marcelo, irmão Lucas, de Jesus, verdadeiro Deus, que tem por tema seus atributos, grandezas e perfeições. Para provar que ele era verdadeiro Deus, aqui está escrito assim, presbítero Marcelo: Jesus Cristo é a fonte da vida. São vários termos, vários atributos. Existem atributos, presbítero Marcelo, que são intransferíveis, irmão Lucas, que só pertencem a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, só Ele pode ser a fonte. Existem mais atributos, presbítero Marcelo, que nós podemos estar e ser inserido na nossa lição, no segundo subtítulo, seus atributos, grandeza e perfeição. O senhor pode nos esclarecer essa noite? Sim. Irmãos, o subtítulo aqui do número 2, os atributos e as grandezas e perfeições. Se nós, o horário não nos permite, né, mas se fôssemos aqui discorrer sobre os atributos de Cristo, nós ficávamos aqui à noite, entraríamos aí madrugada dentro, falando das grandezas, dos atributos de Cristo, mas eu quero salientar apenas dois aqui, acrescentando alguns aqui ao que o nosso pastor Rosério disse, né? É sobre a onisciência e a onipresença de Cristo, né? Como nós vemos lá em Mateus capítulo de número 28, né? Quando Jesus, ele diz que Jesus reúne ali os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus estava ensinando os discípulos a guardar todas as coisas. Aí Jesus finaliza dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus está aqui conosco, presente aqui nessa aula. Mas Jesus está lá na Itália, onde estão os nossos irmãos. Mas Jesus também está lá na França, onde estão os nossos irmãos. Por quê? Só cabe a Ele esse atributo de ser onipresente. Está aqui, está em todos os cantos. Tudo isso para cumprir a sua promessa, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E não é diferente na questão da onisciência, né? Quando Mateus capítulo 9, versículo 4 e o versículo de número 5,
Jesus ali cura um doente ali, né? E alguém começa a murmurar no seu pensamento. Jesus, conhecendo a intenção do coração do homem, conhecendo a mente, ele fala assim: por que vocês pensais essas coisas em vossos pensamentos? Ou seja, Jesus é onisciente, é um atributo, como disse aqui o pastor Rosélio, que é intransferível, é somente de Deus. Mas Jesus tinha esse atributo de ser onisciente, né? Ele conhecia as intenções do coração e da mente. Então, glória a Deus, porque servimos a um Deus, além de outras coisas, onisciente e onipotente. Um dos dois grandes atributos do nosso Deus, do nosso Jesus. Oh, glória a Deus. Veja, meus irmãos, foi citado da presença, presbítero Marcelo, se o senhor me permite, e eu lembrei que agora o Espírito fez lembrar, a gente só lembra, o Espírito faz a gente lembrar. Eu posso estar ministrando a palavra, eu posso começar, os textos saltam na memória. A Bíblia, por isso que Jesus disse: eu vou enviar outro consolador da mesma espécie, do mesmo DNA, ele vos fará lembrar aquilo que eu ensinei para vocês. Aí uma vez eu perguntei a Jesus: e o que o Senhor ensinou? Ele disse: ele vai ensinar para vocês. Olha, já está determinado já. E o Espírito me fez lembrar algo interessante, que por um tempo, por amor à humanidade, por amor a nós outros, a Bíblia diz que Jesus, sua presença, por ele assumir a forma humana, por um momento, ele deixou de ser humano durante 33 anos e meio, deixou de ser onipresente. Por um momento. Mas veja só, eu fico pensando, quando os santos anjos vieram para ver ele nascer, e viram o próprio Deus, Criador de tudo, no corpo de um bebê, engateando, chorando, mamando no seio da irmã Maria. Vocês já pararam para pensar nessas coisas? O que os anjos podiam pensar? Não é possível. Mas como é que pode? Ele nos criou, ele é o comandante geral. Como é que pode? Aí soa lá no céu: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Olha só, o amor de Deus é de tal maneira, que o próprio Deus, sendo onipresente, podendo estar em todos os lugares, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, foi coisa maravilhosa. Oh, aleluia! Mas o amor é tão grande que não tem como explicar, que ele não se esvaziou. É o assunto do terceiro subtítulo. O terceiro subtítulo mostra que, mesmo ele sendo verdadeiro Deus, ele também se esvaziou da sua glória. Mas veja, meus irmãos, que ele se esvaziou da sua glória por um momento, presbítero Marcelo, mas ele não se esvaziou da sua divindade. Ele não deixou de ser divino porque ele se tornou humano. Não, senhores, é aquilo que nós dissemos desde a introdução, porque é harmônica as duas naturezas. Tanto a humana quanto a divina. Uma não pode eliminar a outra. Não é porque só o terceiro subtítulo. Quando de sua encarnação no ventre puerital de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou. De ser Deus, mas sim de sua glória, a sua divindade, não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade resultará no perfeitíssimo, conforme está aqui, é infinito ciclo da divindade. Então, Jesus agora, quando ele se torna homem na oração sacerdotal de João 17, ele não está pedindo: eu quero voltar a ser Deus. Não, ele é Deus, ele sempre foi Deus, mas a sua glória, ele precisou se esconder e se vestir de um corpo humano. O que o Senhor tem a dizer sobre ele esvaziar da sua glória e não da sua divindade? Esse subtítulo aqui, número 3, você ouve da sua glória, mas não de sua divindade, é muito rico, nos traz muita riqueza, o que o apóstolo Paulo disse, né? Filipenses capítulo número 2, e quando ele fala ali, ele cita esse trecho da palavra de Deus, que Jesus não momento teve por usurpação ser igual a Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele nos adverte ali, pastor Rosélio, como Lucas, e nos chama a atenção, dizendo que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que é esse? Um sentimento de servo, de servir, né? E só para, não quero aqui adentrar muito, porque o pastor Rosélio já explicou muito bem isso aqui, só que nesse tópico aqui é uma revelação muito grande para nós, de que a diferença de Jesus e do nosso adversário.
Veja bem, a diferença do servo de Deus, do pensamento do servo de Deus, quando Jesus disse: olha, eu vou me esvaziar da minha glória, né? Vou descer, vou salvar a humanidade, vou esvaziar da minha glória. Ao contrário do nosso inimigo, quando ele se rebelou contra Deus, Jesus disse: eu vou descer e esvaziar da minha glória. O inimigo da nossa alma diz: eu vou subir, vou elevar o meu trono acima de Deus, né? Paulo diz: em nenhum momento ele teve por usurpação ser igual a Deus. Em contrapartida, o que disse o inimigo das nossas almas? Serei igual a Deus. Subirei, serei igual a Deus. O meu Jesus, o teu Jesus, não. Ele diz: descerei. Não quero ser igual a Deus, eu quero apenas remir a humanidade e levar o meu povo de novo à comunhão com o Criador. Bem? Glória a Deus aí, irmão. Diga glória aí, a revelação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Presbítero Marcelo. Meus irmãos, o presbítero Marcelo ele citou aqui textos maravilhosos de Efésios, capítulo de número 2. Eu só quero citar um versículo, que é o versículo número 6, porque o contexto pede do verso 5 a 11, mas o 6 é maravilhoso, presbítero. Olha só, que sendo em forma de Deus. Gente, isso aqui é um dos versículos mais, para mim, maravilhosos. O apóstolo Paulo não era normal mesmo, não. Isso não é um homem sobrenatural do Espírito Santo. Não é normal, mesmo ele com toda a catedrática que ele tinha, toda a formação que ele tinha, mas ele tinha coisas seculares. Por isso, quando ele esteve entre a igreja dos Coríntios, ele disse: olha, gente, eu não estou entre vocês com sabedoria e elucidação humana, mas é pela demonstração de espírito e poder. Olha o que Paulo escreve para a igreja que estava em Filipos, meus irmãos. Capítulo de número 2, Filipenses, capítulo 2, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser ele igual a Deus. Olha o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, que o presbítero Marcelo do Espírito Santo acabara de usar aqui com a revelação da palavra, meus irmãos. Então nós vimos aqui, irmãos, nesses 3 subtítulos do primeiro tópico, que o nosso Jesus é verdadeiro Deus. Nós aprendemos que Ele e o Pai sempre existiram. Ele é o eu sou. Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. Ele é aquele que criou o universo, é o arquiteto, foi falado aqui hoje, só para os irmãos lembrarem. Ele que arquitetou todo o universo. João capítulo 1, nós lemos também, Evangelho de João capítulo 1, que ele, irmãos, a Bíblia diz que ele, tudo foi feito por ele. E Paulo enfatiza, foi por ele e para ele. Então, meus irmãos, nós aprendemos também os atributos e as grandezas e perfeições do nosso Jesus para ratificar, provar, confirmar doutrinariamente que Ele é Deus. E nós vimos também que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, se esvaziou por um tempo da sua glória, mas não da sua divindade. Amém, meus irmãos? Nós vamos, né, presbítero Marcelo, nosso irmão Lucas, vamos direcionar então para o segundo tópico, que fala sobre Jesus verdadeiro homem. O senhor pode iniciar esse tópico, por favor? Presbítero Marcelo. Então vamos aqui iniciar o tópico de número 2, Jesus, o verdadeiro homem. Vamos ver aqui o que diz o nosso irmão em Cristo, Cláudio Honor de Andrade. Diz assim: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Vamos aqui então, subtítulo 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do seu Pai, conforme João 1:18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, conforme João 1:13. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas, como disse aqui já o pastor Rosélio, do Verbo, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. E, complementando, sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então nós vamos aprender aqui nesse tópico, iniciando aqui o tópico de número 2, subtópico 1, que Jesus, antes da sua encarnação, ele estava no seio do Pai. E o
comentarista aqui, Cláudio Andrade, ele deixa aqui uma dica muito interessante, que ele diz assim, olha, mas nós não devemos, em momento algum, supor que por causa disso ele estava inativo. Pelo contrário, né? Quando nós vemos lá no livro do Gênesis, pastor José, Lucas, nós vemos na criação, Jesus estava presente na criação, logo ele não estava inativo. Quando Deus une aí a Santíssima Trindade, diz, olha, façamos, plural, né? Se Jesus não estivesse ali, nem o Espírito Santo, né? Ele diria, criamos, né? Farei, mas Deus não, ele disse, olha, plural, né? No plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E como eu já citei aqui, o pastor já citou, Provérbios, capítulo número 8, ele estava arquitetando tudo, ele era ali o projetista de Deus, então ele não estava inativo, ele estava no seio do Pai, aguardando então, como disse o apóstolo Paulo, ele disse que vindo a plenitude dos tempos, né? Jesus então estava apenas aguardando a plenitude dos tempos, todavia não estava inativo, pelo contrário, muito ativo na criação e em outros planos aí de Deus para a humanidade. Não é isso, pastor José? É verdade, presbítero. Eu estou consagrando o Lucas aqui, gente. Presbítero Marcelo, recebe terra. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, é verdade que o presbítero Marcelo aqui está explicitando, e o Espírito fez lembrar sobre que essa doutrina, presbítero Marcelo, que existe a teologia, ela ensina uma doutrina chamada teotopria. Essa doutrina é a mesma da união hipostática. O que é união hipostática? É as duas naturezas. Que Cristo, que Jesus como homem, ele também divino, ele pôde assimilar. O corpo de Jesus foi um corpo específico para isso. Interessante, meus irmãos, para até os irmãos saberem sobre esse ponto, que ele estava no seio do Pai, mas foi preparado lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só que isso, gente. Olha o que Paulo escreve para a igreja aos Colossenses, a igreja de Colossos. Como que Paulo fala isso aqui? Que nele habitava corporalmente. Paulo agora está falando do físico de Jesus, presbítero Marcelo, confirmando que era possível essa união hipostática, essa doutrina chamada teotopria, ou seja, a natureza humana. Jesus tinha um espírito humano, tem texto que prova isso, tinha uma alma humana, tinha um corpo físico humano, Jesus tinha dor, sentimentos. Jesus, ele foi tentado, a diferença que é entre nós e ele, é que ele não pecou, porque ele é puro, para que ele, a Bíblia chama Jesus, não é de segundo Adão, nunca, eu já vi pregador pregando segundo Adão, ele está na Bíblia segundo Adão, a Bíblia fala último Adão. Irmãos, eu sou muito biblicista, se a Bíblia fala X é X. A Bíblia falou que Jesus é o último Adão, para não dar lugar para terceiros. Então, porque ele veio para ser um homem perfeito, conforme diz a lição. Então, ele estava no seio do Pai, mas saiu de lá. O segundo subtítulo diz que ele também estava sendo profetizado no Antigo Testamento, presbítero Marcelo. A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, olha que coisa maravilhosa, ele é a semente da mulher, e em Malaquias ele é o sol da justiça. Ou seja, o início, né, do livro do Antigo Testamento e o último livro do Antigo Testamento. Me fez lembrar o Espírito que Jesus, citando para o João o Evangelista, João 5,39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que Jesus fala, João 5,39, e então com isso, ele era profetizado no Antigo Testamento. Veja aí, presbítero Marcelo, vamos comentar sobre esse assunto tão importante. Sim, se nós olharmos os corredores das profecias, né, bíblicas, nós vamos ver que Jesus ele foi apresentado, ou vaticinado, ou profetizado, né, por inúmeras pessoas do Velho Testamento, como citou aqui o pastor José, em Gênesis 3:15, quando ali Deus sentencia o nosso adversário, né, dizendo que da mulher que colocaria inimizade, né, todos os irmãos conhecem de cor essa passagem. Isaías, né, Isaías foi um exímio profeta, tanto que ele é conhecido como profeta messiânico, né, profetizou a vinda de Jesus, capítulo número 6, depois no seu capítulo de número 9, ele já falava de
de Jesus, né? Miqueias também profetizou a vinda de Jesus. E tu, Belém Efrata, pequena localização geográfica. Exatamente. Foi muito assertivo ali na sua, falando até da localização, como bem lembrou aqui o pastor Rosélio, né? Então, e é tanto verdade isso, né? Voltando um pouco aqui em Gênesis capítulo de número 3, versículo número 5, sobre as profecias de Jesus, lá no Velho Testamento, que o diabo, sabendo disso, irmãos, quando disse que colocaria inimizade, né? Ao longo da vida do ministério de Jesus, nós vamos observar que Satanás, sabendo disso, né, em cumprimento à profecia que ele colocaria inimizade, né, o diabo sempre tentou derrubar Jesus, sempre ali tentando atrapalhar o propósito de Jesus e morrer na cruz do Calvário. É tanto, né, que se nós olharmos na crucificação, qual que era o brado ali de quem estava vendo Jesus sendo crucificado, sendo usado pelo adversário? Ele dizia assim: olha, desce da cruz, desce da cruz. É a inimizade profetizada lá em Gênesis 3:15. Desce da cruz. Você não é o Filho de Deus, desce daí, desce da cruz, né? Então, já foram aí vaticinadas, profetizadas desde o Velho Testamento, o nascimento, o ministério, a morte e a redenção de Jesus Cristo para salvar toda a humanidade, né? Aí depois dessa profecia da vida, do nascimento, da vida, do ministério, da redenção, vem aí também alguns profetas profetizando a encarnação de Jesus, que é o nosso tópico de número 3 aqui, não é isso, pastor? Então aqui, tópico de número 3, encarnado no Novo Testamento. Diz assim, acompanha aí conosco: o Filho de Deus tornou-se de fato carne, João capítulo 1 e o versículo de número 14. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, aquilo que nós já citamos lá no começo, né? É real, embora concebido sobrenaturalmente. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome, teve sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada difere da nossa, exceto quanto ao pecado, claro. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então aqui o comentarista, nosso amigo, irmão em Cristo, pastor Cláudio de Andrade, ele já vem falar aqui já da encarnação de Cristo no Velho, no Novo Testamento, né? Após aí, como nós dissemos já no capítulo, no subtítulo anterior, os profetas vaticinarem a vinda de Jesus, agora completa-se, conforme disse o apóstolo Paulo, a plenitude dos tempos, né? Jesus agora, o verbo, né, se humaniza, né? Torna ali o corpo humano, o corpo físico, né? E então inicia-se ali, se podemos dizer assim, né, o projeto de Deus para a salvação. Claro, o projeto de Deus já estava desde a fundação do tempo, mas fisicamente inicia-se na encarnação ali de Jesus Cristo o plano da salvação para a humanidade. Pastor Rosélio, sobre aí a encarnação de Jesus, já lá no Novo Testamento, o que o pastor tem a acrescentar? Qual a revelação do Espírito de Deus para nós nesta noite? É verdade, presbítero Marcelo, irmão Lucas. O que o Espírito me faz lembrar é o que está em Hebreus 4 verso 15. Carta geral aos Hebreus, capítulo 4, verso 15. Olha que texto maravilhoso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso, por isso que Paulo falou: olha, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Mas graças a Deus em Cristo Jesus que nos dá vitória. Porque através de Cristo, e o Espírito fez lembrar, enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo vai desenrolando. Ele fez lembrar de que há um texto no Antigo Testamento que é repetido aos Hebreus, que diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós achamos que o Jesus homem humano, ele é uma cópia da nossa forma física. Mas nós estamos muito enganados.
Nós estamos muito enganados, porque aquele texto que nós citamos, que ele estava lá no laboratório espiritual, lá já estava sendo arquitetado tudo. A Santíssima Trindade já estava arquitetando como que seria o projeto de salvação. Lá já estava tudo certo. E o interessante é que lá o Pai e o Filho fez um diálogo, o Espírito Santo, de como que seria. E seria a plenitude dos tempos. Teria o tempo certo, porque Deus tem o tempo certo de te abençoar. Glória. O Cristo vai nascer na hora certa da sua vida, meu irmão. Tranquilo. Então, aí me fez lembrar o Espírito de que ele, quando encarnado, veja como que pode ser um processo como esse. O Deus Todo-Poderoso, o Verbo, porque Deus não é mudo. Deus fala. Por isso que é o Verbo. O Verbo é fala. Poder de fala. Deus não é mudo, ele fala. O Verbo se fez carne. Deus é um. Olha a revelação. Pega, vai aguentar? Vocês vão suportar? Então lá vai, pega aí. Deus é o único ser do universo que pode criar um corpo para a palavra dele habitar. Aleluia. Repetir, porque tem gente que ficou boiando. Deus é o único ser do universo que pode criar um corpo e colocar a sua palavra dentro para dele habitar. Isso é forte. E aí, olha, meu Deus, meus irmãos, veja só, meus irmãos, vocês não estão prestando atenção na maravilhosa graça de Deus. Agora é a graça mesmo. Porque a encarnação do Verbo, presbítero Marcelo, é a prova da misericórdia infinita de Deus para conosco. E aí, nós vimos que o quarto subtítulo diz que Jesus, ele encarna na plenitude dos tempos. Ou seja, que plenitude de tempo é essa? O que isso significa? Em que época que foi isso? E aí, falando de um pré-atributo que é ligado à onisciência de Deus, que Jesus e o Espírito Santo também têm junto ao Pai. Onisciência tem presciência. Presciência é quando Deus sabe das coisas antes de acontecer. De vez em quando ele revela a nós algumas coisas antes de acontecer. A igreja é o único povo da terra que sabe a verdade sobre o futuro. De vez em quando a presciência de Deus é revelada, ele revela aos seus servos. Mas Deus é o único ser que tem a presciência. E Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho, a palavra encarnada como homem, para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Então, vamos comentar sobre isso, presbítero Marcelo. Os 3 povos que Deus levantou, essa é a plenitude dos tempos em que o Verbo se fez carne, em que Jesus, como divino, se tornou humano. E Deus preparou todo o período histórico, período econômico. Como que foi isso aí, presbítero Marcelo? Olha, nessa plenitude dos tempos aqui, pastor Rosélio, que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, né? Eu posso entender aqui que aquilo que está em pauta aqui é que todo o período pré-messiânico, né, de todas as profecias que falavam de Jesus Cristo, que falavam da vinda de Jesus Cristo, como eu citei aqui de Isaías, Miqueias, no próprio Deus, desde o Antigo Testamento, né, ela se completa com a vinda e a obra redentora de Cristo. Ele foi finalmente revelado aqui, na plenitude do tempo, para Israel e para todo mundo. Não é isso? Então, é isso aqui que eu entendo que Paulo quis dizer aqui na plenitude no texto de Gálatas. dos tempos, no texto de Gálatas. Exatamente. Né? E dentro desse inteirinho, nós temos aí os povos da época. Israel, através das sinagogas, quer dizer, Jesus como homem e Deus como homem, ele se torna homem em um povo que havia uma profecia desde Abraão. Já havia, porque o próprio Jesus falou, a salvação vem dos judeus. O próprio Senhor Jesus, depois de adulto ministrando a palavra, falou, a salvação vem dos judeus. Então Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, através da Escritura, gente, nós estamos falando da Escritura do Antigo Testamento. Ainda não tinha o cânon do Novo Testamento, ainda não tinha a revelação do Novo Testamento, que é de que nós temos na nossa Bíblia ocidental, do Evangelho de Mateus até Apocalipse. Só o Antigo Testamento já era suficiente. Vejam bem, os senhores, que Israel, através dos mandamentos do Senhor, como foi falado aqui pelo presbítero Marcelo, as leis do Senhor, os mandamentos, os estatutos, são 3 coisas diferentes, lei, estatuto e mandamento, mas hoje não é aula para isso. Mas através de Israel, as sinagogas, que eram escolas que se ensinava a palavra, porque tinha um templo principal, mas tinha sinagogas, que eram como didática, para ensinar a palavra de Deus. Também o segundo povo da época que foi preparado é a Grécia, por intermédio do idioma e da filosofia. Aí me fez lembrar agora as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os filósofos do mundo, e as 3 perguntas que eles sempre fizeram: de onde viemos,
o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Ah, mas Jesus veio responder isso. Porque na época de Jesus, por isso que ele é perfeito, ele é um homem perfeito. Jesus é apresentado em Lucas como um homem perfeito no Evangelho. É por isso que foi escolhido o Evangelho de Lucas. Ele é apresentado no Evangelho de Lucas como um homem perfeito. E os gregos queriam ver ele, queriam conversar com ele, porque Jesus é a resposta da filosofia mesmo. Jesus é a resposta dos pensamentos dos homens. Então Deus preparou até isso, o período cultural e idiomático, para que o Evangelho fosse espalhado. E também Roma, o povo romano, né, que é o outro povo, por meio de suas leis, do governo e estradas excelentes com qualidade, conforme está em Atos dos Apóstolos 25, capítulo 25, capítulo 16, que através Paulo fala sobre uma estrada dessa chamada Via Ápia, que dava para viajar de um continente para o outro, e os crentes viajavam por ali e espalhavam o Evangelho para o mundo inteiro. Aí, tá vendo, meus irmãos? Quando a gente critica algum governo que faz alguma coisa, Deus é especialista, pega aí, Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Aleluia! Então, quando todo mundo estava reclamando do governo de ferro, do punho de ferro de Roma, Jesus estava aproveitando tudo aquilo para que o Evangelho, ao tempo atual, o presbítero Marcelo está lembrando? O quinto subtítulo diz que em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, presbítero Marcelo. Vamos comentar sobre isso aí, presbítero? Vamos aqui. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne também o filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel. Conforme lá, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, conforme Mateus 1, 2, 1, Gálatas 4, 4, Lucas 2, de 1 a 5. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, conforme diz o médico Lucas, capítulo 13, no versículo de número 23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, como aqui o pastor Rosério disse no subtópico anterior, já dando uma pincelada aqui nesse tópico aqui, né? Que em Israel Jesus é apresentado ao mundo, né? Através das três nações. Haja visto que o próprio Jesus, como disse o pastor Rosério aqui, João 4, 22, ele diz: olha, vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Como já disse aqui o pastor Rosério, né? Atos capítulo 2, o versículo de número 36, também irmão Lucas, corrobora para essa verdade, que em Israel Jesus é apresentado ao mundo, quando ele diz, se não me engano, Paulo ali, ou Pedro, né, se coloca de pé e fala: olha, saiba pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, Pedro que disse, né, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Mais uma vez ali, em Israel, Jesus sendo apresentado ao mundo. Então, e após aí Jesus ser apresentado ao mundo, nós vamos ver que esse Senhor que foi apresentado ao mundo é mais do que nunca o homem mais perfeito, ou melhor, o único que foi perfeito de todos os homens, conforme vai dizer aí o nosso subtópico de número 13. Não sei se o pastor Rosério quer acrescentar algo aqui. Não, perfeito. Então, vamos dar início aqui no subtópico de número 13. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós. Note que semelhante não é igual, né? Há uma diferença aí nessa palavra. Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. A humanidade de Jesus Cristo, não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pão, nem fez brotar água da rocha, para aliviar a sua fome e sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então aqui, pastor Rosério, né, nós vamos aqui caminhando aqui já para o final da lição, falando de Jesus, o homem perfeito, sobre a humanidade de Jesus. E aqui o que eu achei interessante aqui, pastor Rosério e Lucas, foi que o comentarista, né, ele diz assim: olha,
Jesus, ele não usou da sua divindade para suprir as suas carências, né? Olha que interessante. Aí você vai lá no deserto, lá no Velho Testamento, quando Deus guiava a nação de Israel para Canaã, a terra que manda leite e mel, o povo teve sede. O que Deus fez através do seu poderio, do seu senhorio? Né? Através de Moisés, fez cortar água. Estão com sede? Sacia. Quando o povo teve fome, mandou maná, ou seja, Deus sempre provendo a necessidade do povo, né? O povo teve fome, Deus deu de comer. O povo teve sede, Deus deu de beber, né? Porque o nosso Deus é conhecido como Jeová Jireh, ou seja, o Deus da providência, né? Mas com Jesus não foi assim. Jesus teve fome, ele sendo Deus, como nós aprendemos, ora, era tão fácil, pastor José. Jesus dá ordem a uma pedra, a qualquer objeto que estivesse à sua frente, ele se transformasse em pão e saciar a tua fome. Mesmo na mesma situação, em outros eventos, quando ele, por exemplo, teve cansaço, né? Ele poderia ali, sendo Deus, tirar todo o cansaço imediatamente ao povo, mas não, né? Jesus era 100% homem. Então, como homem, ele experimentou a fome, experimentou a sede, experimentou o cansaço, a fadiga física, porque ele era perfeito. Ele tinha que mostrar para nós que, como homem, ele conseguiria remir a humanidade sem qualquer mácula. Não é isso, pastor José? Que coisa maravilhosa, irmãos, a revelação da palavra de Deus. E o Espírito me faz lembrar de Isaías 9, verso 6. Muito conhecido, um textuário do Antigo Testamento. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está, olha, não estava não, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, gente, eu fico no início do versículo, a exegese, a revelação está no início do versículo. Um menino nasceu e um filho se nos deu. É diferente, porque o menino é o Jesus homem, nasceu, mas o filho não nasce, o filho é dado, o filho é entregue. Porque já foi falado aqui hoje nessa lição, o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Eu descobri uma coisa, meu Lucas, presbítero Marcelo, que no sacrifício que o pai fez de seu filho, ele sacrificou 2 vezes. Porque o sacrifício, pega aí, primeiro o sacrifício tem que morrer no coração, para depois morrer de fato. O sacrifício morre, Deus já entregou seu filho imolado desde a fundação do mundo, porque há uma diferença. Há uma diferença entre aquele animal simbólico, representativo, tipológico, que Deus matou, foi o primeiro sacrifício, para vestir o homem. Ali já estava a revelação. Quando Deus mata aquele animal, pega a pele do animal e veste Adão e Eva porque do pecado, já era o tipo. Era o tipo de Cristo. Mas existem textos que vai além daquele animal. Nós estamos falando do próprio Filho de Deus. Então, o menino nasce de Maria, o homem, mas o Filho, que é Deus, é entregue. Porque todo sacrifício tem que ser entregue. O sacrifício tem que ser entregue. E Deus toma de volta o sacrifício. Foi isso que aconteceu. Ele mandou, deu o filho, e depois o filho retornou. É assim que funciona. Agora veja bem, que dentro desse inteirinho da humanidade de Jesus, nós temos que lembrar também que ele como homem, em dados momentos, por exemplo, Marcelo, ele chegou a dizer assim, olha, parece uma incongruência, parece que há uma inconcordância bíblica, sendo ele Deus, mas ele como homem, ele chegou a dizer, olha, sobre esse assunto, estou parafraseando para vocês, sobre a que tempo e a que dia será a volta dele, do Filho do Homem, nem o Filho, nem os anjos, só ao Pai compete a isso. Veja, como é que pode Jesus falar da época do retorno dele e ele não saber se ele é Deus? Só que Jesus ali está falando como homem. Como homem, ele está dizendo, eu não sei. Quem sabe é o Pai, nem os santos anjos sabem. Olha só. Mas depois que ele ressurgiu entre os mortos, ele falou, não, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora ele sabe. Tanto que durante os 40 dias daquela palestra que ele deu depois da ressurreição, mas ele falou muita coisa que nem escrito foi. Que os crentes pregavam e não foram escritos. E o último que a gente lembra da humanidade dele, que ele foi humano mesmo, é que na agonia do Getsemane,
Ele falou uma coisa: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, como homem. Veja, irmão, aí a pergunta fica: foi possível? Foi não. Aí alguém fala: olha, irmão, não há nada impossível para Deus. E aí? Isso aí não foi possível, não. Isso aí não foi possível. Irmãos, a Bíblia disse Paulo, que Deus não poupou nem a seu próprio filho. Vai poupar você? Está de brincadeira. Você está de brincadeira. Se ele não poupou nem ao filho, por amor a nós. Então veja que ele, como homem, ele era limitado, mas como Deus, ele tinha toda a visão. Presbítero Marcelo, o segundo subtítulo desse último tópico, Jesus o homem perfeito, para provar de que ele era humano mesmo, que ele tinha sentimento, ele chorou, né? Sim. Lembra de Lázaro? O menor versículo é o menor versículo da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Mas o Antigo Testamento também tem, mas de toda a Bíblia. Ele chorou com a questão da gente, mas não entendo assim. Se ele depois, em poucos minutos, ressuscitou Lázaro, ele, como Deus, sabia que ressuscitar Lázaro. Por que chorar? O homem chora e o Deus ressuscita. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Que revelação linda, hein, tá vendo, meus irmãos? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga aleluia. Fala alguma coisa aí. Quem está aí? O segundo subtítulo diz: Jesus, o último Adão. Vamos lá. Olha, o último Adão, não o segundo. Não é o segundo, não. O último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. E o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Olha só isso, presidente. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, olha aí o pronome, né? Senhor, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Fala aí, presidente Marcelo, sobre esse tema tão interessante. Eu queria me ater aqui no primeiro parágrafo, aqui, na primeira frase aqui do Claudio Goro, que ele diz assim: olha, o primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Veja que aqui há dois paralelos, né? Duas extremidades. Ou seja, o primeiro Adão fracassou aonde? No paraíso. Melhor lugar para se estar. Mas ele fracassou, pecou, desobedeceu no paraíso. E Jesus, teoricamente, no pior lugar para se estar, mas venceu no deserto, triunfou no deserto. O que eu aprendo aqui? Pega essa visão aqui agora, meus irmãos. Pega a revelação aí, irmãos. Que não há desculpa do pecar. Muitas vezes nós jogamos a desculpa no lugar, mas o lugar não é a pessoa, é o que está, é a intenção do coração. Veja, Adão pecou no paraíso, mas Jesus triunfou no deserto. Glória a Deus. Então, aí o Espírito me levou lá para Caim, né? Quando Caim estava próximo ali de matar seu irmão, o que Deus disse? Caim, rapaz, o pecado jaz à tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Irmão, se nós vencermos o pecado no deserto, nós seremos triunfantes como foi o nosso Jesus. Glória a Deus. Bem, então aqui o nosso pastor Rosério vai acrescentar algo mais aqui nesse subtítulo aqui, que eu acho que o que eu queria extrair aqui era isso, irmãos, que não há lugar, né? Não há lugar. Então, pastor Rosério, se quiser acrescentar algo aí. O interessante, presidente Marcelo, nessa mesma visão, nessa mesma pegada espiritual, nós vimos que o próprio primeiro Adão, que esse é primeiro, né? Ele recebeu a incumbência de estar no melhor lugar da terra, porque o planeta inteiro chamava Éden, lugar de delícias. E Deus resolveu plantar um jardim novo, Noé. E aí coloca ele ali com tudo do bom e do melhor. Me fez lembrar uma linguagem que tem lá na roça no Brasil, vocês devem lembrar, que é brasileiro, e eu sou muito simples para falar, não dá para ficar usando erudição, linguagem de academia, gente, não crê. Tem que usar, deixa os acadêmicos na academia. Mas bem simples. Quando falava assim, olha, alguém dizia assim: ó fulano, eu te dou roupa, comida, roupa lavada, eu te dou tudo bom e do melhor. E mesmo assim houve uma traição da parte do homem. A escolha, irmãos, o livre-arbítrio, né? Então quer dizer, algo que era prioritário, eu costumo dizer que um lugar que era o melhor lugar do mundo se tornou pior. E a graça de Deus, o favor imerecido de Deus se manifesta ali através da expulsão. Foi uma penalidade, mas para mim teve graça. Porque a própria Bíblia diz na sequência que Deus fechou o caminho que tinha acesso à árvore da vida eterna para que o homem não voltasse, comesse da árvore da vida eterna e vivesse eternamente.
Não se subentende, entende? Se o homem estava no pecado. Se o homem come da árvore da vida eterna, viveria para sempre no pecado. Não teria solução para a salvação, meus irmãos. Por isso que o último Adão veio, Jesus, para consertar o que o primeiro fez. E o interessante é que existe uma coisa na Bíblia chamada primeira menção. Tudo que acontece primeira vez na Bíblia vai acontecer nela inteira. Tudo que acontecer a primeira vez vai acontecer nela inteira. Aí Deus resolve construir o mesmo cenário, porque Deus é um Deus de restaurador e Ele gosta de acertar destinos. Pegou? Deus gosta de acertar destinos. Então, já que foi num jardim e foi uma mulher que cometeu erro, quando Ele ressurge entre os mortos, é no jardim também que Ele aparece. E para quem? Para uma mulher. Porque a primeira mulher tocou na árvore, que não era para ter tocado. A árvore nem falou, ficou quieta, deixou você tocar. Mas agora a outra mulher no Novo Testamento foi tocar no último Adão e disse: não me toque. A árvore fala: não me toque, porque eu tenho que ir até o Pai. É o juízo investigativo, não está errado não, viu? Quem prega sobre o juízo investigativo, ele tinha que apresentar ao Pai o sacrifício, está certo. Então, meus irmãos, aqui está o último Adão vencendo. Paulo disse, o apóstolo Paulo, é através dele que vencemos, é através daquilo que ele fez que vencemos. Último subtítulo do nosso último tópico: a perfeição espiritual e moral de Jesus, presbítero Marcelo. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental, nem aquele pecado do início, nem os pecados habituais que são cometidos. Eis que o que escreve o escritor aos Hebreus, eu quero ler aqui, capítulo 7, verso 26, e o presbítero Marcelo vai encerrar comentando esse último subtítulo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, presbítero Marcelo. Irmãos, para finalizar aqui esse subtópico de número 3, uma lição muito rica, uma lição que nos ensina valores aqui poderosos para o nosso dia a dia. Portanto, para encerrar aqui esse subtítulo de número 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus Cristo, eu quero aqui somente citar um versículo bíblico, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para mim, é um dos homens mais conceituados, um dos homens, tanto é que para pregar, geralmente eu escolho as cartas paulinas ou as epístolas paulinas, haja visto a admiração que eu tenho por Paulo. Irmãos, e falando da perfeição espiritual e moral de Jesus, eu quero resumir aqui esse trecho apenas com o versículo do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Paulo, irmãos, é imitador de Cristo, não há palavras para dizer aqui sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus. Irmãos, se nós olharmos, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 2, somente para Jesus, e observarmos a sua perfeição, tanto espiritual quanto moral, irmãos, nós seremos os homens e as mulheres mais felizes desta terra. E por fim, herdaremos a vida eterna e seremos aqui moldados, cheios do teu Espírito Santo, porque Ele foi, Ele é e sempre será perfeito na sua moral e na sua maneira de ser, porque Ele é Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus, e que estão participando dessa live em qualquer lugar do mundo, nós aprendemos aqui pelo poder do Espírito Santo uma lição maravilhosa: Jesus, o homem perfeito. Lembrando aos irmãos da nossa igreja que essa aqui é a penúltima lição desse processo, e lembrando os irmãos que nós temos uma próxima lição que chegar, e muito importante também. E nós, na próxima lição, que se Deus assim permitir, Jesus não voltando, será na terça-feira que vem, a lição de número 13 e última: o novo homem em Jesus Cristo. Agora a antropologia fecha em nós. Ela começa conosco e fecha com a gente também, com a humanidade. E lembrando aos irmãos que a perfeição espiritual e moral de Jesus, Ele quer repartir isso com a gente. Aleluia. Isso Jesus quer que nós sejamos também, porque Ele disse: sede santo como eu sou santo. A moral e a espiritualidade, Ele quer que nós e o Pai sejamos um. Assim como Ele e o Pai é um, Ele quer que nós, como crentes, sejamos um. É difícil, né? Por que um pensa um jeito e pensa o outro? Tem gente que fala assim: eu não vou com a cara de fulano, mas não pode com a cara de fulano mesmo. Se chegar alguém lá em casa com a minha cara, minha mulher não vai deixar eu entrar não. Sai pra lá. Nós temos que acabar
acabar, meus irmãos, com esse litígio entre irmãos, porque Jesus é o homem perfeito. Ele quer uma igreja sarada, uma igreja uníssona, uma igreja que reflete Ele em nós. Deus, quando olha do céu para cá e olha para nós, Ele quer ver o Filho dele manifesto em nós. Essa é a pergunta para nós hoje. Você tem sido como Jesus? Você tem imitado a Jesus, como o apóstolo Paulo disse, segundo o presbítero Marcelo lembrou? Você fala como Jesus? Você ama como Jesus? Você pensa como Jesus? Você perdoa como Jesus? Você pede perdão como Jesus? Você entende a fraqueza do seu irmão como Jesus? Você prega o juízo vindouro como Jesus? Mas, meus irmãos, lembrando aos irmãos que é tudo isso e muito mais que o Espírito Santo tem para nós. Nós vamos ler juntos, presbítero Marcelo, a nossa conclusão, irmão Lucas, e o irmão Lucas vai estar fechando com uma adoração de louvor, todos nós adorando a Deus com os seus louvores, aquilo que Deus tocar em seu coração. A conclusão da nossa lição de número 12, nós vamos ler juntos, 1, 2, 3. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Glórias a Deus. Nosso irmão Lucas louvando a Deus, ministrando, fazer aquilo que Deus colocar em seu coração. Aleluia. Meus irmãos, novamente com a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. E enquanto eu estava ouvindo esse estudo abençoado que Deus falou grandemente no meu coração, o Espírito Santo de Deus me entregou uma canção, uma adoração. E eu queria te dizer, querido, que te falte tudo. Que te falte tudo, mas não deixe faltar a presença de Deus na sua vida. Mesmo que as coisas, a situação aqui, tanto em Portugal, no Brasil, em todo o mundo, está as pessoas preocupadas, apenas confie no Espírito Santo de Deus e não perca a presença. Que através dessa canção você venha sentir um pouco mais do Espírito Santo de Deus em perto. Aleluia. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre Deus e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Glória a Deus. Oh, sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. É Jesus. Volte para o mar alto, no lugar da tua
na tua vida. Chegou o momento da exaltação na tua vida. Por mais que a situação diga ao contrário, apenas confie no único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Jesus, o homem perfeito. Diga sempre Jesus. Nesse nome há poder. Ele disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Tudo no nome de Jesus. E ele prometeu que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, ele disse: eu estarei no meio de vós. E Jesus está aí na sua casa, aonde você estiver assistindo essa live, mesmo depois de gravada, você que vai assistir depois da gravação, Ele está aí com você, porque o nome dele está sendo glorificado. Meus irmãos, estamos chegando ao término, bom choro, mas chegando ao término, precisamos terminar, mas agradecidos a Deus pela vida de todos os irmãos. Deus abençoe nosso presidente, bispo Tomás Edmilson, o nosso vice-presidente, bispo Flávio, toda a diretoria do nosso ministério de uma forma geral, as nossas igrejas na Irlanda, na França, também o nosso trabalho missionário e social ali na África, e também todos os obreiros das nossas congregações, aqui também na nossa sede e na nossa subsede, onde lidera o nosso querido e amado amigo, pastor Shimaga. Deus seja louvado. Presbítero Marcelo, nós vamos encerrar orando a Deus e abençoando esse povo aí que está assistindo essa live, pedindo para que o Espírito Santo continue palestrando, irmão Lucas, aquilo que o Senhor me falou aqui, nos corações dos servos de Deus. Nós vamos estar orando, o presbítero vai estar orando, nós vamos estar impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eterno Deus, estivemos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra, Senhor, mediante a Tua graça, misericórdia, Senhor, e revelação do Teu Espírito. Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa fazer efeito, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa mudar, transformar, mudar e salvar vidas, Senhor. Ó Deus, todos esses irmãos, Senhor, que a Tua filha, Teu servo, Senhor, que assistiram, Senhor, esta live e aprenderam de Ti, Senhor, nesta noite, possam ser abençoados, possam receber de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, algo sobrenatural, seja a Tua bênção em cada lar, Senhor, em forma de gozo, paz e prosperidade, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale melhor, Senhor, no coração de cada crente. Queremos Te agradecer por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Atenção para a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Os irmãos digam aí amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus.